Olá, você que nos acompanha em mais um Religare, nosso programa de diversos temas que nos afetam, né, que nos transformam. E hoje nós vamos falar sobre um tema assim que particularmente para nós tem a ver com o nosso cotidiano, com as nossas aspirações, com as nossas práticas, que é a cultura, né? Esse termo que pode parecer assim, muito ambíguo, genérico, mas tem um significado imprescindível, né, importantíssimo para a nossa vida do dia a dia, para as nossas aspirações, os nossos desejos. E para falar conosco sobre esse tema, né, que atravessa também a realidade de Uberlândia como município, como poder instituído, né, instituição organizada, nós recebemos a digníssima secretária de Cultura, Municipal de Cultura e Turismo, Mônica Debs. Seja bem-vinda, Mônica, ao nosso Religare. É um prazer estar aqui falando com vocês. Bem. Bom, pensar a cultura, né, é pensar um desafio, mas também os pensadores, assim, os estudiosos do movimento cultural, dos estudos culturais, assim por dizer, falam muitas coisas, mas, em outras palavras, que a cultura tem a ver com esse cultivar, né, com esse cuidado, com esse cultivar daquilo que é mais inerente ao ser humano. Mas também, né, já que estamos falando de Secretaria Municipal de Cultura, né, nós temos também essa cultura que se refere mesmo a uma vida integral de um grupo humano, né, específico, que compreende também seus elementos naturais, não naturais e ideológicos. As diversas culturas penetram o ser humano ao mesmo tempo que determinam nossas estruturas sociais e psicológicas. O sujeito age e pensa ao mesmo tempo que é atravessado pelo ciclo de cultura. Bom, antes de nós começarmos, vamos apresentar um pouquinho, né, da nossa convidada. Mônica Debs, secretária municipal de Cultura, é graduada em Educação Artística com habilitação em Música pela Faculdade Mozarteum. É esse? Isso. De São Paulo. Tem formação musical na área de piano. Como servidora pública estadual, atuou como professora, vice-diretora e diretora do Conservatório Estadual Cora Pavan Caparelli. Foi também secretária municipal de Cultura de Uberlândia entre 2005 a 2012 e, atualmente, também ocupa o cargo, que é um cargo assim, de muitos desafios também, não é, Mônica? Porque falar de cultura, muitas vezes esse tema assim, parece muito do mundo das ideias, mas que na prática cotidiana, administrativa, tem uma implicância muito objetiva, né? Então, para falar assim, desse movimento que a cidade de Uberlândia tem vivido nos últimos anos, então, como que a gente pode pensar a cultura, né? Esse conceito, mas também aplicado no dia a dia assim, das pessoas de Uberlândia? Eu não diria cultura. Eu acho que precisa de um plural. Culturas. Sendo nossa forma de agir, nosso comportamento, a nossa alimentação, os nossos pensamentos. Então, cultura é muito maior do que aquilo que as pessoas esperam. Ela está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no chá da raiz que é feita, na manifestação do congado. Quando você ocupa um palco, seja ele italiano ou em outros formatos, numa dança de rua, numa manifestação que vem da zona rural através das folias de reis e traz para a cidade o seu canto melancólico, o bater dos tambores, a literatura dentro da área escrita e hoje sofrendo grandes desafios pela nova tecnologia. Então eu diria que culturas é o nosso modo de agir, do nosso cotidiano, mas é também, eu acredito que o maior instrumento formador de alma humana. A educação te educa para a vida, o esporte educa seu corpo e a cultura forma sua alma. Exatamente. Falar de culturas é inclusive uma proposta assim já de algum tempo, né? Porque
Nós, brasileiros, somos atravessados, né, de diversas formas, por diversas culturas de outros lugares, inclusive, e muitas vezes, se a gente não conhece, se a gente não tem a experiência, né, desse outro, dessas outras manifestações, a gente acaba caindo naquele velho movimento, né, daquilo que a gente não conhece, a gente não aceita, de movimentos muitas vezes que restringem, de preconceitos tantos que a gente vem falando, né, nos últimos tempos, sejam preconceitos raciais, culturais, né, de gênero, enfim, né, são muitos os desafios que nós, através das culturas, temos que desafiar, e não tem outro caminho, né? Eu acho que pensar esse movimento cultural é pensar esse atravessamento mesmo, né? E nessa perspectiva, Mônica, a gente tem visto que Uberlândia tem crescido assim exponencialmente nas manifestações das culturas locais, dos seus diversos agentes. Conta um pouquinho para nós como que você tem percebido esse movimento cultural da cidade de Uberlândia e como que esse movimento tem atravessado os habitantes da cidade, aqueles uberlandenses que nasceram, são criados aqui, mas também as pessoas que passam por aqui, boas partes, né, da sua vida, da sua formação acadêmica ou profissional. Como que esse movimento cultural tem sido visto tanto pela secretaria, né, essa forma mais objetiva, mas também como que o público tem se visto nesse movimento? Eu acho que nesse momento vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre as manifestações populares, que não passam por uma academia, que são um modo de agir e de pensar do dia a dia da nossa população. É importante falar do movimento crescente dessas manifestações através de algumas ações que têm sido feitas. Primeiro, no ano de 2008, foi encaminhado aos institutos pertinentes IEFA e IFAM uma solicitação em que houvesse um circuito das congadas. Esse pedido partiu meu e do prefeito, enquanto secretária de Cultura, em 2008, para que houvesse um roteiro das congadas da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Nós fizemos um dossiê, isso foi encaminhado a esses órgãos competentes, e logo 2 anos depois, em 2011, nós fomos comunicados que havia um interesse muito grande na valorização do congado, mas que eles iam estender para que isso fosse feito, que iria demorar um pouco, que isso seria feito a nível de Minas Gerais, um rastreamento, um mapeamento, e que houvesse um registro. Então, aquele pedido para ser um circuito transformou-se num grande registro. Quando eu me afastei da secretaria, em 2018, nós fomos surpreendidos com o interesse desses 2 órgãos, que já havia feito um estudo e com um dossiê quase que completo, transformando todas essas manifestações que traziam como corpo principal o reinado, todas as manifestações com nomes diferenciados nas regiões do país estariam sendo registrados através de um pedido nosso. Isso é motivo de muito orgulho. Foram 4 anos de estudo desses órgãos competentes, até que no final do ano passado, meados do ano passado, foram feitas diversas reuniões com todos esses segmentos de toda a região do nosso país. E será registrado todos os reinados, o nome não será congado, para abranger todo esse circuito do Brasil, onde acontecem essas manifestações. Então, logo, logo, nós teremos no Brasil, terá registrado todas essas manifestações que são de origem dos reinados. Com isso, eu acho que a gente traz à tona o conhecimento para as pessoas, porque aquilo que você não conhece, você não respeita.
a importância deles no modo de agir dessas pessoas, a tradição através, muitas vezes, apenas da oralidade, e que honra que será, eu acho que para o nosso Congado de Uberlândia, através daqui, ter desencadeado e despertado o interesse de um país com as suas características regionais, mas que o princípio disso é o mesmo, que houvesse esse registro. Por outro lado, nós conseguimos mapear em Minas Gerais todas as fabricações e luterias de viola caipira, assim como todas as nossas folias de reis de origem rural, e também hoje, com a vinda desse povo para a cidade, dessa população, as nossas folias da cidade, que ainda carregam a tradição, as nossas casas de fabricações de farinha. Então, eu estou falando um pouco dessa cultura popular, que é a origem daquilo que a gente vive, daquilo que a gente aprendeu a ver e muitas vezes não entendeu o que estava vendo. Que são as nossas folias, os nossos congados, as nossas celebrações feitas sobre outra ótica, mas que acaba sendo dirigida sempre ao Menino Jesus, a Nossa Senhora do Rosário, a São Benedito, olha aí o sincretismo religioso bem disfarçado, e saudar a esse povo que naquele momento eles são os reis e as rainhas da cidade. É muito simbólico, é algo muito forte, e não só para dizer sobre apenas a parte da cultura. Esses quartéis de Congado são celeiros. Hoje eles acolhem meninos com dificuldade na escola, fazem trabalhos sociais, eles ajudam a sociedade a viver um pouco melhor. Com isso, a gente preserva essa tradição. Eu acho que vou usar uma palavra forte. Ensina as pessoas a terem respeito e conserva na nossa memória aquilo que a gente sempre ouviu. Lá, muito mais na frente, ao ouvir um som de um tambor ou o canto de uma viola desafinada, você vai lembrar do Congado ou da nossa folia de reis, cantando e saudando o Menino Jesus. Você traz essa dimensão identitária desses movimentos que a gente pode chamar de tradições culturais de cada lugar, movimentos culturais, mas também é um movimento de identidade, de preservação e de pertencimento desses grupos, dessas individualidades, né? E a gente vê isso expresso justamente, né, o que você apontou, nas iniciativas comunitária, né, daqueles grupos, os ternos, do engajamento que todo esse pessoal vivencia no seu dia a dia, mas também essa forma de pensar a história local, né? A nossa história é muitas vezes cheia de atravessamentos, né? De não entendimento das diferenças, de tudo aquilo que nos atravessa, do diferente, né? Aquilo que não cabe nas nossas concepções, né? Que nos foram ensinadas, né? Do ponto de vista mais formal. E a gente traz assim, a gente vê uma certa postura, né, de alguns grupos que valorizam muito uma cultura, né, europeia, com seus palácios, obras de arte, o que não é ruim, obviamente, isso não é nenhum tipo de impedimento, né? Mas justamente qual é o nível, qual é o fenômeno cultural que a gente vive em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Minas Gerais, no Brasil, com esses tantos Brasis que a gente tem, né? E pensando nisso que você traz sobre as manifestações aqui em Uberlândia, nós temos aí a folia de reis, né? As folias de reis, os congados com movimento, as danças de rua, né? Nós temos os saberes, né? Que vai desde a culinária, mas também daquele artesanato que é
mais do que artesanato, é uma forma de arte mesmo, feita, né, concebida por vários grupos, né? A gente tem aqui em Uberlândia vários grupos, né? Do Cerrado, Fios do Cerrado. Então, fala um pouquinho para a gente, Mônica, desses movimentos e como que eles fazem com que o Uberlândia, como cidade, como identidade, possa se perceber, se sentir também nesse processo de autoconhecimento do diferente. Uberlândia tem espaço para isso tudo que você acabou de descrever. Nós temos, por exemplo, uma Casa da Cultura e uma oficina cultural que toda a pinacoteca da Secretaria de Cultura está exposta. Nós temos obra de Tarsila Amaral, Volpe, Henrique Lemes, Babinski. Nós temos um quadro maravilhoso de Babinski. E outros tantos. Estou dizendo isso porque são os mais conhecidos e muitas vezes você vê alguém falando, eu fui em São Paulo para ver uma obra de tal. Aqui a gente tem. Ver uma Tarsila, né? De uma Tarsila. Henrique Lemes, um berlandense que hoje mora na Alemanha, dentro da serigrafia. Babinski, consagrado, né, mundialmente. E a gente tem aqui para ofertar isso para a comunidade. Então, nós temos desde os salões, como o Salão da Casa da Cultura, com o tradicional piano de cauda, para um grupo seleto, um grupo pequeno, para eventos acústicos, para acolher essa comunidade mais intimista. E temos, por exemplo, a área externa do teatro, que é para acolher eventos mais abertos, extensivos, e que você pode unir a culinária local, as feiras de artesanato, trazer um pouco também da história e da experiência dos nossos distritos. Nós fizemos um trabalho, a gente chama de comida afetiva, carinhosamente nós chamamos de comida afetiva, que foi ir até os nossos 4 distritos, fazer uma pesquisa e entrevista, e dali selecionar as melhores receitas, e são receitas do cotidiano daquelas pessoas. Isso foi transformado num livro. Então, eu acho que a cultura de Uberlândia, ela é ampla, ela é grande, desde a cultura acadêmica. Nós temos uma excelente faculdade, com 5 ou 6 cursos na área, um conservatório de música, que é um privilégio. Existem 13 no Brasil. Aliás, existem 13 em Minas Gerais, públicos, e todos estão em Minas Gerais, e Uberlândia possui um deles, com uma influência grande de Uberaba, Ituiutaba e Araguari. Então, Uberlândia é o celeiro para muitas mudanças. Uberlândia acolhe as pessoas, dando oportunidade de trabalho, oportunidade de estudos, e com isso a gente tem uma população com 1000 pensamentos diferenciados. E ao citar as manifestações e as culturas populares, principalmente aquelas descendentes, né, da África, a população de Uberlândia, mais de 52% dela é negra, que carrega muito peso histórico, né? Muito peso, e isso tem que estar refletido de alguma forma. Então, Uberlândia tem espaço para tudo, desde uma grande orquestra, até pequenas manifestações, até os duelos e as rimas de hip hop, que acontecem cotidianamente nos bairros, as danças chamadas de pisadinha, os desafios, as trovas, as rimas, isso tudo acontece em cada região da nossa cidade. Até as noites, que são mais fechadas para um público mais exigente. Então, eu acho que isso se dá ao grande número de cursos superiores e a essa grande invasão que a cidade tem de pessoas oriundas de outros lugares que trazem essas características, o que gera também um grande desafio. Sim.
As pessoas não são daqui e tendem a não conhecer a nossa história, não querer preservá-la. Então, a briga boa da Secretaria de Cultura é fazer com que isso também seja sentimento de pertencimento para essa população que hoje reside e usufrui de tudo que essa cidade tem para oferecer. Isso é um desafio justamente porque toda essa população que vem, ela já também traz as suas marcas históricas e culturais que, de uma forma ou de outra, tentam fazer também dessa marca importante nesse movimento. E é muito interessante ver os espaços sendo ocupados, né? A gente anda pelas praças e vê, por exemplo, os grupos se reunindo justamente de música. Você tem lá as comunidades lendo, fazendo prosa e poesia. Você tem também os grupos de capoeira e muitas praças centrais nos fins de semana. Então você vê que há uma sensibilidade e uma certa confiança mesmo, desejo de ocupar esses espaços por essa população e quem passa também, né, por esses espaços. E justamente falando desses movimentos, dessa manifestação mais concreta, os espaços culturais de Uberlândia, esses espaços tanto de memória, mas também de uma atualização cultural da memória histórica, são espaços importantes para a cidade, para o movimento cultural da cidade, para o público, né, para as pessoas que cotidianamente passam por esses lugares. E assim, a gente pode falar de alguns assim que são muito emblemáticos, não mais do que outros, mas a gente passando pela história de cada um desses lugares. Assim, um dos mais recentes, podemos dizer, que é o Centro Municipal de Cultura. Me corrija se eu estiver enganado, mas eu participei da inauguração e vi toda assim, uma pujança de movimentação quando foi aberto aquele espaço, todos ocupando aquele lugar, fazendo com que a sua memória, a sua cultura fosse ali vivenciada. Então, eu acredito que o Centro Municipal de Cultura, tanto a oficina cultural, o próprio museu da cidade e esses espaços que acolhem cotidianamente esses grupos, são fundamentais, né, para que esse processo de autoconhecimento ele se torne verdadeiro, né, se manifeste de forma concreta. Então, esses espaços são possíveis ser considerados mesmo assim nesse movimento cultural como espaços de experiência do diverso. Como que você vê isso? Olha, você citou o Centro Cultural. O Centro Cultural, uma arquitetura totalmente brutalista, que surgiu para reconstruir o mundo depois da Segunda Guerra. Então, tudo muito duro, muito forte, né? Sem janelas voltadas para o horizonte. E o Centro Cultural veio, eu acho que realmente para ser um coração pulsante no centro da nossa cidade, ao lado de um terminal central. Ali hoje acontecem cotidianamente, inclusive até festas de aniversário das crianças. Os pais arrumam o bolinho, vão lá para o parquinho infantil, cantam com as crianças. Nós temos ali abrigados uma biblioteca, um parque, uma academia de ginástica, espaços para diversas manifestações, vários espaços para galeria, utilizados como galeria, o próprio gabinete da secretaria, a casa da banda e acabamos de entregar o Teatro Nininha totalmente apto a receber qualquer espetáculo menor. Não é tarefa simples e nem fácil, porque diante de todo esse concreto, aquele espaço abrigou durante mais de 40 anos e determinou vidas através dos seus julgamentos. As celas que ali estão e são preservadas, porque elas fazem parte de uma história que foi vivida, da nossa memória, e você transformar isso tudo naquele espaço que ditou vidas, sejam corretas ou não,
dar asas à imaginação, abrir as janelas para que ali entre cor, ritmo, criação e liberdade de pensamento, é também desafiador. Entrar vida. Entrar vida, emanar vida, fazer o coração pulsar mais forte. E esse espaço foi inaugurado, logo depois a gente entrou, 20 dias depois, no período da pandemia, e nós ficamos 2 anos, então ainda um pouco perdida, sem entender o que precisaria daquele espaço para que ele fosse funcionar realmente. E hoje ele está num bom momento de adaptações. Hoje a gente consegue fazer de 2 a 3 eventos simultâneos, sejam das mais diferentes formas, para as mais diferentes faixas etárias e atingindo diferentes áreas da nossa cultura, simultaneamente. Mas eu vou dar um outro exemplo, que são os 2 céus que a gente tem. Um no bairro Shopping Park e o outro ali no Campo Alegre, bem junto a um assentamento. Essas pessoas também têm tido oportunidade de receber e de beber um pouco dessas informações e dessas culturas dentro do seu habitat natural, vamos dizer assim, próximo à sua casa, praticar um skate numa praça dessa de esporte. São 2 teatros pequenos de 180 lugares, que as pessoas estão começando a usufruir. As oficinas que são dadas de dança, capoeira, formação de instrumentos, corais, estão formando nessas 2 comunidades novos espectadores, descobrindo talentos e trazendo até oportunidades de criatividade dentro da economia criativa para que aquelas famílias consigam sobreviver e pensar de uma forma diferente. Então, eu acho que cada equipamento da secretaria contribui de alguma forma. E a gente trabalha, pelo menos o pensamento dessa secretaria é que haja sempre um sentimento de pertencimento da população. Não só de usufruir, mas de cuidar, de zelar. Se eu zelo, se eu cuido, eu tenho. Porque o poder público também é limitado. Se não houver esse sentimento de apropriação da comunidade, perde-se o sentido. É depedrado, muda-se os governos, isso deixa de ser importante. Então, enquanto a população não se apropriar devidamente desses espaços, isso não passa a ser parte do cotidiano e a gente tenta com que isso seja algo natural ali. Dentro do Céu Campo Alegre, foi de uma estranheza total a gente levar uma oficina de balé para aquela comunidade. Não, nós queremos um hip hop. Tudo bem, mas vamos conhecer essa? É um desafio até para o lado de lá, né? Então o desafio para o poder público, sim, e é para as pessoas também que vão usufruir disso. De outras formas, de outras formas. Que às vezes não chegaria lá de outra forma. Né? Eu falo muito e tem alguns espaços que eu acho que tem uma coisa que é muito significativa. Uma tábua cheia de pregos, ela pode ser uma arma e ferir alguém. Mas se você tocar um palitinho ali, ela vira um instrumento musical. Sim. Então vamos trabalhar com o instrumento musical na formação dessas crianças. Vamos trabalhar com tudo aquilo que pode emanar dessa tábua e desse prego. E não ferir o outro. Porque as pessoas precisam ser acolhidas. O que a humanidade está sofrendo é a falta de acolhimento. E esses espaços têm que ser um pouco desse acolhimento. Porque as pessoas precisam da cultura, precisa da forma de comer bem, precisa da forma de viver, de se relacionar, de respeitar. Uma bailarina tem que respeitar a outra. Um coralista tem que saber o momento dele não ultrapassar o seu colega que está do lado. E isso é feito de uma forma muito espontânea através da cultura. Por isso que eu digo culturas.
nosso modo de agir, de pensar, de ocupar esses espaços. Tem a ver com a formação integral, né, de cada um de nós, assim, as nossas fases de vida. A gente sempre escuta e repete, né? Sem a educação, sem investimento em saúde, educação e agora em culturas, né? Não é possível chegar a lugar nenhum. Justamente porque isso não é para ser clichê. É justamente porque é parte integrante da formação do ser humano, né? E é uma via de mão dupla, né? A gente fala de uma cultura europeia, mas também a gente tem o outro lado, né? As pessoas até que têm que ter acesso também a essa outra forma de cultura, né? Vinda de outros lugares, de outras experiências, porque não é para pensar uma experiência restritiva, né? Nós vamos priorizar uma em detrimento de outra. Justamente o contrário, né? Essa formação integral, ela tem que possibilitar com que cada um de nós nos tornemos pessoas mais emancipadas do ponto de vista pessoal, coletivo, para ter justamente essa sensação de pertencimento e de que esses lugares físicos, né, pedra e cal, né, fazem parte também da minha história de vida, da história de vida de cada um, né, e é um lugar de experiências mesmo, né. Então, não é possível pensar culturas, vamos usar culturas, sem falar dessa formação integral, né, de cada um de nós em várias fases da nossa vida. E uma coisa leva a outra, né? A gente está falando dessas experiências identitárias, culturais, mas também você citou um outro movimento que é muito importante, que é a economia criativa, né, que é justamente aquele outro lado da moeda que façam que as coisas se movimentem, que os recursos cheguem, que os projetos aconteçam, que os patrimônios ou patrimônio, né, histórico, material e imaterial tenham a sua preservação, o seu reconhecimento. Bom, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo ela tem olhado para essa dimensão da formação, né, dos agentes culturais, de uma capacitação objetiva, né, de como angariar recursos, de como participar, né, das leis de incentivo, né? Você tem aqui o PMIC, você tem as outras leis que abarcam esses projetos. Conta um pouquinho para nós como que tem sido esse movimento de formação para esses agentes culturais, visando mesmo esse lado da economia local, né, cultural, e como que tem sido esse retorno via de projetos, as leis que nós temos aqui no município. As secretarias, né, de uma forma geral, principalmente ligadas à área de cultura e turismo, têm algumas instâncias de comunicação com a sociedade, que são os conselhos, os fóruns, as conferências, que são espaços que existem discussões, brigas, alterações, mas que eles também são importantes para que as coisas avancem. E o que a gente percebe é que há uma busca por uma organização muito grande hoje dessas comunidades. A Secretaria oferece, normalmente, cursos de capacitação. É uma frustração minha, porque eu vejo que quem realmente precisa desses cursos ainda não consegue ir na quantidade de pessoas, nem na quantidade de vezes que seria necessário. O mundo partiu muito para uma política de editais, para que haja clareza e transparência no repasse dos recursos. E as pessoas precisam ter acesso à elaboração de projetos, à coordenação, à execução, a saber gastar o dinheiro público, porque no momento que você recebe um recurso público, você é responsável, você está gastando dinheiro público. Esse dinheiro público tem que dar retorno para a sociedade, nas prestações de conta. Então, há um anseio muito grande que essas informações cheguem nas pontas. Eu acho que a gente começou a movimentar para que isso aconteça,
mas é preciso muito mais para que isso realmente atinja esse objetivo. É importante trazer a capoeira, é importante trazer os meninos do hip hop, os meninos que se sentem hostilizados dentro de um processo de escuta, para que eles tenham a oportunidade de mostrar também um pouco da genialidade deles e dessa arte do fazer diário deles. Então, é necessário que tenha mais cursos, que tenha mais abertura, mais explicações, dentro da tecnologia ou não, mas que essas pessoas sejam provocadas ao crescimento dentro dessa área. E isso, eu só vejo uma forma que isso aconteça. Fazer, insistir, propor, brigar, falar, chamar, ficar brava, faz parte do processo de crescimento. As pessoas precisam crescer com uma organização para que elas consigam sobreviver das artes, da cultura. Hoje, essas áreas têm que ser organizadas. Não dá mais, eu sou artista, minha cabeça não serve para isso. Serve sim. Você está apto a gerir aquilo que você sonha, aquilo que você produz. Se você não está, gruda em alguém que está. Assim mesmo. Mas ainda é pouco diante de um universo tão grande. São muitas demandas. São muitas demandas. Bom, é um tema assim, muito abrangente que a gente gostaria de ficar falando, mas nós nos encaminhamos para o nosso final. Mais uma vez, a gente agradece a disponibilidade, a disposição também da Secretária Municipal de Cultura, Mônica Debs, em conversar um pouco conosco sobre esse tema tão importante, tão vital para as nossas vidas. Então, muito obrigado, Mônica, por ter aceitado participar conosco. Olha, em nome de todos os servidores da Secretaria, eu agradeço a oportunidade. E fica o convite para vocês conhecerem um pouquinho dos nossos roteiros. No portal da Prefeitura, nós temos roteiros de religiosidade, cartilhas de artesanato, mapas das nossas folias. Tudo isso que a gente conversou aqui, das cachoeiras, das feiras livres, isso tudo nós montamos num roteiro dentro da aba de turismo. E vocês podem conhecer também a nossa cidade através dos QR Codes que foram distribuídos. As redes sociais. Redes sociais, e a gente está lá para recebê-los e acolhê-los sempre com muito respeito. Muito bem, é isso. O caminho é esse. A você que nos acompanha, nós agradecemos mais uma vez e fica o convite, então, para conhecer esse movimento da nossa cidade, esse movimento cultural através dessas várias plataformas. Então, muito obrigado e até a próxima.